Programa Palavra Franca, mais uma sexta-feira. Gente, boa noite. Mais uma sexta-feira diretamente dos nossos estúdios aqui em Valparaíso, pro Goiás, pro Brasil e pro mundo. Começando aí um mês, né? Mais um mês de abril. Acabamos de terminar o mês das mulheres. Mas eu quero receber hoje aqui, gente, ainda falando em mês da mulher. Aliás, o mês delas são todos os meses, né, gente? Não só o mês, mas os dias e os anos são delas. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber uma mulher competente, uma liderança. Ela é formada na primeira turma do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Ela é de Brasília, mas está em Valparaíso. Conhece uma área que para nós é de muita importância, que é a área da Defesa Civil. E hoje nós vamos bater um papo com ela, minha amiga Coronel Solange. Boa noite, Coronel. Boa noite, Jaimilson. Finalmente! Até que enfim, finalmente. Oi, gente! Nossa, eu tô feliz demais de estar aqui no seu programa, com você, com um amigo, no programa Palavra Franca. Vamos ser franco, né? Topa? É, nós. Posso perguntar? Demorou, manda. Ó, gente, aguarda aí, já vai ter novidade. Patrocínio aí da Único Certificado Digital, da Domus, AK Costa Imobiliária. Olha, gente, hoje o programa tá sensacional. É sensacional também, quero mandar um abraço aqui, gente. Hoje, na Bahia, foi lançado a pré-campanha do nosso governador Ronaldo Caiado, que eu quero cumprimentar aqui, mandar um abraço, desejar boa sorte aí nessa caminhada aí. Nosso amigo Ronaldo Caiado lançou sua pré-campanha à presidência da República. Sucesso aí, governador Ronaldo Caiado. Mas bom, minha amiga Solange, primeiro agradecer sua disposição de estar aqui conosco hoje. Obrigado pela disponibilidade. A gente pensou isso já tem um tempo, né? Tem um tempinho. Tem um tempo, né, gente? E vocês viram que ela caprichou, viu, gente? Ela caprichou pra estar aqui no Palavra Franca. Com você? Podia ser de qualquer jeito, né, gente? Tá vendo aí, né? Ó, aguenta aí que vai ter história já. Mas a primeira pergunta que eu quero saber, de tantas áreas que você podia escolher, como é que você foi parar no primeiro, né? Polícia, né? Militar, bombeiro. Como é que foi essa sequência aí? Como é que é? Então, Jaimilson, pessoal, é o seguinte, é uma historinha um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. Primeiro, né? Como todo brasiliense, na época eu estudava para concurso. Sim. Eu tenho origem aí da Ceilândia. Oi, Ceilândia, um abraço. Ceilândia que tá em voga agora. Tem uma menina lá fazendo sucesso, né, rapaz? A Ju Marques. Mandar um abraço pra nós, Ju Marques. Parabéns, Ju. Ju Marques, é mesmo. Ceilândia, muitos talentos por aí. Eu saí daí também. Na verdade, ainda estou na Ceilândia. Sim. E aí estudei em escola pública, sempre ali buscando, como todo jovem naquela época. Eu já estou na reserva, já passou um tempinho isso daí. E inclusive, eu vou até fazer uma pergunta aqui, logo, discreto, mas quer dizer, como é que você tá na reserva com essa cara de jovem? A mulher mal entrou, já saiu, já ela responde, deixa ela continuar. Então, vamos lá. E aí, me preparando para concurso. A última coisa que eu imaginei nessa vida é ser militar, porque é diferente. Ainda mais naquela época, a gente está falando de 30 e poucos anos atrás. E aí, fui fazer vários concursos, abri algumas inscrições. Quando o dinheiro que tinha contato naquela época, falei, vou me inscrever para esse. E aí, me inscrevi para a seleção da primeira turma de soldados do Corpo de Bombeiros de Brasília e do Brasil. E do Brasil, Sim. Então, um abraço para as meninas da primeira turma de soldados do Corpo de Bombeiros de Brasília e do Brasil. E aí, eu passei. Mas, é aquele jeito, foi até engraçado. Eu primeiro, para fazer a inscrição, filas e filas longas. Eu falei, mas será que eu vou fazer? Vou ficar. Depois, quando saiu o resultado, na verdade, para a gente fazer uma prova hoje, para vocês que estão no concurso, é tudo bonitinho, mas a gente fez no estádio Mané Garrincha, o antigo, sentado numa arquibancada. Sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma. Eram umas carteiras e a gente ali fazendo a prova. E já uns militares no meio, inclusive encontrei um coronel esses dies, e os militares no meio, faz essa prova aí, faz não sei o quê. Gente, meu Deus. Mas não era nem culpa deles, não, era o que era. Era uma sistema, história, né? O sistema que era. Aí, Jaimilson, saiu o resultado. Ficou ali quem conhece Taguatinga, no centro de Taguatinga, no 2º Batalhão
de incêndio ali. Tinha até uma antiga Tele Brasília de frente. Ih, tem tempo. Será que é antigo? Tem tempo. Novinho não vai conhecer não, mas não. Mas o antigo vai saber que tinha um orelhão da Tele Brasília. Saiu o resultado, foi afixado ali. O que aconteceu? Eu olhei assim, direto nos não aprovados. E ia embora. Aí uma amiga, uma moça, que eu nunca nem tinha visto, um anjo, falou assim, moça, você já vai embora? Eu digo, não passei não, vou passar nesse concurso. Como é que é isso? Aí tinha aprovados não classificados. Aí eu olhei, não tem não. Aí eu, meu Deus. Aí a moça, você já vai embora? Eu digo, eu vou. Nem sei o que é isso, militar. Sabia nem o que é ser militar, gente. Vai vendo aí. Fazia nem ideia. Daqui a pouco tá na lista ali. Aprovados e classificados. Tava o nome da Solange Ribeiro da Silva. Fechou. Corri no orelhão e liguei pra minha mãe. Ficha ainda. Ficha. Mamãe, passei no concurso do bombeiro, não sabia nem o que era. Resumindo, Milson, quando eu entrei nesse corpo de bombeiro, primeiro pela graça, bênção, e mudou a minha vida. Mudou, eu me tornei a pessoa, já tinha valores muito fortes, né? A minha mãe veio de pilares familiares muito fortes, mas depois que eu entrei, eu me tornei, sem contar tudo que consegui viver no corpo de bombeiro. Então foi assim que eu entrei no corpo de bombeiros. Depois eu já era dentro da carreira militar, quem souber vai saber aí. Fui soldado. Fui cabo ainda 8 meses, mandei muito ainda como cabo. Quem conhece a carreira militar sabe. Botou os meninos na linha. Época, mandei muito. Aí abriu o concurso para o curso de formação de oficial, um outro concurso. Aí eu fui e fiz o concurso. Na verdade, eu queria fazer o vestibular da UNB, fazer faculdade. Mas aí abriu o concurso de formação de oficiais. Vou fazer. Na verdade, meu sonho era ser sargento. Eu vou ser sargento. Não é que eu passei no curso de formação de oficiais? Tome. Tome mesmo. Que aí isso era o primeiro curso de formação de soldado, segundo curso de cabo, e aí o curso de formação de oficiais 3 anos. Mas, graças a Deus, um abraço para minha turma do CFO, turma Tenente Correia Júnior, e hoje em dia o comandante e o subcomandante, Coronel Raslan e Coronel Jorge, um abração para vocês, bom comando, sabedoria. Hoje eu estou aqui, coronel da reserva remunerada, que é aposentada. Você já está há quanto tempo na reserva? Já estou há 4 anos na reserva, desde 2019. Mudou muita coisa? Mudou. Mudou a carreira militar. O corpo de bombeiro não está ausente da sociedade, né? Sim. Então, naturalmente, também tem algumas mudanças, com exceção, nós temos os pilares, são pilares muito fortes. Nosso pilar militar, nosso regulamento, e também a vontade de servir, a vontade de ser bombeiro. Quem entra, quem veste essa farda, quem é mordido por esse mosquitinho de salvar a vida, é uma missão, aí não muda não. Mas os tratamentos, né, algumas coisas que fizeram, hoje em dia não pode mais não pode, gente, ainda bem que eu fui embora. Eu fui uma tenente, eu diria, bem forte. Sempre fui atleta, então pagava flexão, fazia, então assim, ainda bem que eu fui embora. Senão, eu não sei não, mas eu ia me adaptar, com certeza. Sério, cara? Acho que sim, né? Teria que ser. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para uma mulher, tudo para uma mulher é mais difícil, né? Com certeza. Mas assim, ainda mais para quem fez parte da primeira turma de formação, o que você vê que mudou de lá para cá? Mudou muita coisa? Olha, eu diria para você, primeiro, as primeiras, as pioneiras, e aí eu falo até talvez a segunda, terceira turma, ainda foi um choque. Preciso comentar sobre isso. A gente ouviu falar, não tenho certeza, mas a gente ouviu falar que teve bombeiros antigos que pediram para ir embora. Porque não iam conviver com mulher. Como assim, mulher? Sério? Sim. Então você imagina o que essa primeira turma e até a segunda enfrentou. Sim. Todo, não só a disciplina militar, mudar tudo, como o preconceito, e sim. Mas é claro que também nós tivemos bombeiros, né, os nossos instrutores, formadores, que se preocuparam, tentaram amenizar, mas naturalmente enfrentamos muita resistência. Primeiro, assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vão ser só secretárias, né? Não, vocês não vão conseguir, aí todo tipo de brincadeira que se tem, né, dentro da caserna, vocês não vão conseguir
subir, não vão conseguir fazer rapel, são linguagens que tem, né? Não vão conseguir fazer um bomba-armar, que é aquele procedimento com a mangueira, de ir apagar o fogo. Então, assim, no início nós estamos falando aí de 32 anos atrás. Então, assim... Tem um chão, né? Tem um chão e realmente foi muito difícil no início. Aí você me perguntou agora, meu amigo, o que mudou? Mudou o tratamento, mudou a aceitação, já existe isso, a mulher já está em todas as carreiras, inclusive agora acabou de entrar para o Exército, né? Então a mulher já está, mas ainda assim, ainda existem problemas pontuais que precisam sim ainda ser pensados, conversados e talvez ainda dentro da convivência é preciso sim ainda ter um olhar com mais zelo com a mulher, ainda mais dentro de uma caserna. Nossos governantes, nossos comandantes, com certeza têm essa sensibilidade, mas começa, sabe onde? Na cultura. Sim. Na cultura do Brasil. Então, o que mudou? Primeiro, a gente foi... Vou te contar uma historinha bem rapidinho. Não, o programa é seu aqui e é para contar mesmo. Primeira vez que nós saímos, e hoje em dia isso já não vai acontecer. Primeira vez que nós saímos do 2º Batalhão de Cedo, no centro de Taguatinga, fardadas, fomos para pegar um ônibus, né? Naquela época, né? Hoje a moçada já entra com o carro, tá tudo bem. A gente não. Quando a gente foi para dar o sinal no ônibus, o motorista não abriu a porta, não. Os homens que estavam fardados entraram por trás, porque o militar não paga passagem, né? Subsidiado. Sim. Aí eles entravam. Quando a gente entrava, o motorista não deixava. Não deixou? Não, mãe. Quem são vocês? Aí a gente novinha, né? Sim. 21. Tinha meninas com 18, 19, 21, né? Aí a gente é bombeira militar. Ah! Quem? O quê? É surpresa. Não existia, né? Então a gente enfrentou tudo isso. Quando a gente foi para o socorro, que é a demanda, eles achavam que a gente ia ser só secretária, enfermeira. Como assim vocês vão para o socorro? Vocês não dão conta. Então a gente teve que, além de toda a caserna, de toda a questão militar, enfrentar o tempo todo e fazer a mais. Porque se errasse é porque é mulher. Então, hoje em dia, as meninas, as senhoras que entram no Corpo de Bombeiros já não têm isso. Mas sim, ainda há muito o que fazer para as mulheres dentro do Corpo de Bombeiros, dentro da Polícia Militar, dentro de todas as forças militares e talvez em todo canto. Primeiro, que nós somos profissionais. Sim. Se é bonita, se é feia, se é gorda, se é magra, que não tem feia nem bonita, tem mulheres. Sim. E estamos prontas, fizemos um concurso como qualquer um. Ainda tem muito problema sobre a questão física. Sério? Tem. Eu faço isso, eu faço... A mulher faz isso, o homem faz aquilo. Mas é porque dentro da fisiologia masculino e feminino há diferença. Sim, sim. Então, assim, ainda... Mas isso não é privilégio das carreiras militares. A mulher ainda tem o que conquistar. Mas, na minha opinião, a gente já andou. E eu fico muito feliz, né, com isso, muito feliz. Hoje as bombeiras, elas já entram... A gente era muito mais cru, até pela época, né, Jailson? 30 e tantos anos atrás, né? Tava desbravando, né? Desbravando. As meninas, as senhoras que entram hoje, as meninas que entram hoje, elas entram já com outra estrutura, o tempo é diferente. Então é por isso que também é diferente, porque a caserna, o bombeiro, representa a sociedade. Sim, sim. Então hoje entram garotos que já falam outras línguas, as meninas, o joystick, né? Que já é. Então uma presença. Então tudo é diferente. Em termos de aceitação também. Entendeu? Outra coisa. Agora, uma coisa a gente precisa ser muito verdadeira nesse momento com você. Sim. A caserna nos traz algum privilégio para as mulheres em relação até ao mundo civil. Existe um regulamento. Sério? Existe um regulamento. E aí, eu sou coronel. Com todo respeito, o major, o capitão, dentro da hierarquia militar, gostando ou não de mim, existe o respeito. Tem que ter um respeito hierárquico. Então, assim, isso nos traz uma certa tranquilidade. É claro que o respeito não deve ser imposto por isso, mas já é uma maneira de uma proteção. Sim, por isso, sim. É por isso que eu sou muito a favor de também ter um trabalho de cultura.
Sim, como um todo. Tem que ter. Eu tenho um filho. Um abraço. Como é o nome dele? Um abraço, Pedro Paulo. Pedro Paulo, parabéns, sua mãe é sensacional. Obrigado, viu? E eu o eduquei para que ele tenha valor e dê valor à futura esposa, à mãe, à avó, que é a mulher que passar pelo caminho dele. Sim, sim. Então, começa pela cultura, né? Acho que é sobre isso. É por isso que é tão difícil a gente mudar essa nossa cultura, porque é pela cultura que a gente muda a sociedade, né? Uhum. E é tão difícil, a nossa cultura é tão atacada, né? Eu fico vendo aí, e no meio das mulheres, eu quero parabenizar na sua pessoa todas as mulheres que nos assistem e dizer que vocês são essencial para a vida. Eu costumo dizer que a mulher, e aí a gente sabe que o pintor, quando ele vai pintar um quadro, o toque final é que dá toda a conclusão da obra, né? E o Criador, quando ele criou tudo, ele diz o texto que ele diz que era bom, mas a última coisa que ele criou foi você, essa mulher. E aí ele diz, e aí viu Deus que era muito bom. Então, parabéns, vocês são o selo, obrigada, né, da perfeição da criação. Eu quero deixar só uma reflexão. Por favor. De qualquer sorte, nós ainda estamos com um índice grande, aí eu vou para o todo, Jailson, das mulheres estão morrendo. Sim, infelizmente. O índice alto de feminicídio nos últimos tempos está aumentando. Infelizmente. Precisamos pensar em políticas mais sérias, política de segurança. Aliás, cumprimentar o governador Caiado. Sim, ele faz um excelente trabalho na questão de segurança pública, mas é preciso mudar a lei, já tem muita coisa a favor. Por isso que eu falo da cultura. Sim, sim, sim. E nós temos mulheres aí que fazem um trabalho essencial. E aí, todo tipo de violência, né? Não só a física, a psicológica. E aí, tem em todos os cantos que a gente passa, sempre tem que ter o a mais, aquela luta. Mas, enfim, ainda bem que tem homens como você. E ó, o Palavra Franca aqui é mulher e defende mulher e ponto final. E homem que não respeita mulher, pra mim não é homem, e tá beleza? Isso aqui na pele, muito respeitado, viu, senhoras e senhores? Obrigado por estar aqui, você enaltece aqui o nosso programa. E eu tô cheio de perguntas aqui para fazer, né? Mas, o tempo já tá correndo aí, né? Eu tenho um tempo que fala assim, só bora. Aí, ó, mandar um abraço à nossa amiga Rosana, né? Rosana, não deu pra você vir, mas dá pra ver você vem, viu? Que eu vou ter que ter essa mulher aqui de novo, que o papo aqui tá só começando, viu? Quer dar um abraço? Eu sou dessa. Opa, por favor, manda aí. A minha mãe, minha maior inspiração, Dona Maria de Fátima. Eu te amo, mãe. A senhora sabe por que eu tô aqui. Que a senhora foi a mãe que foi. Parabéns, Dona Maria de Fátima. A senhora criou muito bem sua filha, viu? Muito bem. Em pleno século XXI, e eu acho que a gente realmente avançou nessa pauta, né? Mas, Solange, coronel, me permita chamar, né? Solange, por favor. A gente sabe que essa violência que tem crescido em relação às mulheres, saindo um pouquinho da sua história, mas assim, entrando um pouquinho na pessoa da Solange, que representa milhares de mulheres aí que estão nos assistindo e que certamente... Gente, essa entrevista, logo mais, ela vai pro YouTube e aí você ainda pode ir lá, curtir, comentar, compartilhar e pedir mais informações, tá bom? Na pessoa da Solange, a mulher Solange, quando você olha aí essa crescente questão de violência, né? Mulheres perdem a vida de uma maneira assim tão banal, está ficando tão banal. Eu não vejo uma reação do poder público à altura, né? Eu não vejo medidas das instituições à altura, porque os números, a gente não consegue estancar esse número. Esses números só aumentam. Eu pergunto para você, Solange, como mulher, o que você vê, o que na sua opinião leva essa situação que não reduz, a questão só aumenta? E como é que você vê isso? Eu acho que, como eu havia dito, Janilson, eu acho que realmente falta investimento na área de cultura. Quando eu falo cultura, senhoras e senhores, eu estou falando da parte sociológica mesmo, sim, da mudança, de que as pessoas precisam entender que todos são iguais. Sim, sim. Cada um respeitando as suas particularidades, homem, mulher, sem entrar em qualquer outro mérito.
é preciso desde cedo se estudar isso, se aplicar isso. É preciso ir para as escolas desde cedo, né? Sem invadir a família, sem invadir. Sim. Não é sobre isso. Mas é tratar, é falar. Valorizar as pessoas. Valorizar a mulher. E a questão das leis. Precisam ser mais duras. Sim. E eu tenho uma amiga que fala uma coisa que eu acho muito interessante. Tá bom, todo mês, aí vem mais uma campanha, aí vem... aí só reúne mulheres para falar de mulheres. Não. E os camaradas, né? Tem que trazer tá certo. os meninos. É isso tem mesmo. que trazer os meninos, tem que trazer os jovens, tem que trazer... E, aliás, de repente, fazer um público só de homem. Sim. Para entender essa particularidade, para entender que não é dono de ninguém, que não tem pertencimento, tem parceria, tem querer ficar junto ou não querer ficar junto. Então, essa minha amiga fala, tanta campanha, é rosa, é isso, é aquilo, mas efetivamente está sendo feito. Então, eu acho que precisa ser aplicado em políticas públicas e conscientização, desde cedo essa cultura. Reitero, eu posso falar em alto e bom tom, sem medo de errar. Eu só tive um filho, e eu sei o filho que eu criei, para respeitar a si mesmo, valores, e respeitar uma mulher. Muito bem. Até porque ele é filho de quem, né? Não tem como negar, né? Não tem como negar de uma mulher. Pedro Paulo? Pedro Paulo. Abraço, viu, Pedro Paulo? Depois vou trazer ele aqui também, tá? Primeiro vem a mãe para preparar o terreno, depois o filho vem também. Saber como é que é. Gente, a nossa convidada, além de ser coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a primeira turma, inclusive, de mulheres do Brasil, ela se especializou numa área chamada Defesa Civil. Inclusive, ela tem algumas experiências Brasil afora. Tem uma aqui que está na ponta da língua, eu vou já chamar, saber disso. Ela teve lá na tragédia de Brumadinho. Mas entendendo um pouquinho sobre como ela entrou no Corpo de Bombeiros, agora eu quero saber o que te chamou para essa área específica, que aí você se especializou e dá um show. Olha, a mulher dá um show nessa área, viu? Inclusive, aqui para Valparaíso, quero mandar um abraço aí para o nosso prefeito Marcos Vinícius, nossas autoridades, nosso vice-prefeito, secretário de Infraestrutura Vaguinho do Céu Azul. Essa mulher aqui, gente, ela tem a solução para muitas cidades no Brasil, inclusive para Valparaíso, que é uma cidade que carece muito dessa área da Defesa Civil. Me fala para mim, como é que você chegou na Defesa Civil? Então, o Corpo de Bombeiro, ele, pela Constituição, ele também exerce Defesa Civil. Sim. Né? Ele é o órgão mais habilitado, vocacionado para exercer Defesa Civil quando a gente fala de governo. Sim. Mas é claro que a Defesa Civil somos todos nós. Todos mesmo. E aí, devido a isso, eu tive a oportunidade, em 2007, ainda tenente, de ir para a Defesa Civil a um convite, na época, de um dos chefes, Coronel Ribeiro, que era inclusive da época do governo Arruda, em 2007. E aí a gente foi convidado, eu não sabia nada de Defesa Civil. Aliás, quem está me ouvindo aí sabe que eu era muito bombeira, muito penetrona. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Defesa Civil. Constitucionalmente, de forma orgânica, o Corpo de Bombeiro pode ir até aqui. Não é que não pode ir até aqui, chegar, atender o socorro, salvar vidas, apagar literalmente o incêndio, ver, tirar vítimas do trânsito, enfim, fazer toda a missão constitucional. Mas ele volta para os quartéis. Tá? E assim, o Corpo de Bombeiro é minha paixão, é a partir debaixo de Deus e da minha família, tudo que eu tenho tudo que eu tenho é o Corpo de Bombeiros. Mas eu tive, através do Corpo de Bombeiro, fui convidada para ir para a Defesa Civil. Cheguei lá, cheia de ideias ainda, né, raizada. E aí eu conheci uma pessoa muito especial, a professora Edna, um abraço, e alguns militares que lá já estavam, e comecei a aprender o que é Defesa Civil. A partir daí eu pude entender que inclusive, da onde eu sou fruto de projetos sociais, fruto de comunidade. Então, com a Defesa Civil eu pude voltar para esse público, porque é o que diz a lei da Defesa Civil, que a gente vai para atender as comunidades, prevenção, preparação, resposta e recuperação. Olha só. Então, assim, 4 pilares da Defesa Civil. E aí eu passei a entender
Passei a participar de vários eventos no Brasil. Nessa época tivemos a oportunidade de ter um grande mentor, o Coronel Sérgio, que me ensinou e falou uma frase muito importante. Não se faz defesa civil sem sujar o sapato. Ó. Não se faz defesa civil no ar-condicionado. No gabinete. No gabinete. Se faz defesa civil sujando o sapato. O que é isso? Indo para a comunidade, entendendo a necessidade da comunidade. E aí eu passei sempre muito intensa, muito apaixonada sempre pelo que fiz, né? Quero fazer, eu sou apaixonada. E aí eu me mergulhei na defesa civil. Com o tempo, me especializei em gestão de riscos e desastres. Viajei pelo Brasil, a oportunidade do governo federal de montar comissões municipais de defesa civil, que são defesas civis que vão para o município. O município tem as defesas civil, aqueles que têm, podem ter captação de recurso, resolvem vários problemas na cidade. Eu sou especialista nessa área também, então eu faço consultoria nessa área. E me apaixonei pela defesa civil. Então, além de ter o corpo de bombeiro arraizado, sangue vermelho, eu aprendi a ter o bichinho da defesa civil, que a gente chama. Ficado pelo bichinho da defesa civil, o colete laranja. E aí se deu toda essa carreira e me apaixonei. Conheci o Brasil através da defesa civil e conheci a realidade. Porque o Distrito Federal ele tem uma realidade, é o nosso quadradinho, que eu amo. Eu sou nascida em Taguatinga. Mas quando você vai para o Brasil, a realidade é outra. A realidade é outra. E como precisa. E aí vai um recado para as senhoras e senhores autoridades. Deem valor em defesa civil. Eu ganhei alguns prêmios e fui para fora. Lá na Espanha, a defesa civil, em vários lugares, ela está em outro nível. Pela importância, porque envolve. Outra coisa, a defesa civil também não é para mandar nem bombeiro, nem polícia. Não é para mandar em ninguém. Ela é um órgão articulador, mas também que cuida da comunidade. Que quando todos saem, se for bem feita, se for uma defesa civil bem feita, se for uma defesa civil bem feita, ela vai estar dentro da comunidade, ela vai estar com a comunidade. E mais, ela vai treinar a comunidade. Ela vai mitigar, salvaguardar a comunidade. Você imagina, Jaimilson, sou apaixonada, me interrompe. Você imagina, Jaimilson, aqui no Valparaíso, eu sou apaixonada já pelo Valparaíso, conheço, mapeei o Valparaíso, tem solução. Ainda dói no meu coração ver algumas coisas que estão acontecendo no Valparaíso. E tem solução, prefeito? Tem solução aqui no Valparaíso. E eu falo, independente de qualquer coisa, estou à disposição para ajudar a cidade do Valparaíso. Olha aí, pessoal, anota aí. Quando tem um alagamento, como está, inclusive agora, a previsão no Rio de Janeiro, São Paulo, imagina se tivesse um agente comunitário ou pessoas que conhecesse aquela rua, Jailson, e ali soubessem que tem um idoso, tem uma pessoa com deficiência, tem uma criança naquela rua, que aquela rua vai alagar, até porque ainda não tem as obras públicas, nem nada, aquela rua vai alagar, e aí aquele agente comunitário treinado de defesa civil informa os órgãos com antecedência que ali tem essas pessoas vulneráveis. Quantas vidas poderiam ter sido salvas pelo Brasil em todos esses desastres? Milhares, não é? Milhares. Hoje eu tive até uma reunião, quero mandar um abraço para a senhora Renata Sene, que deu um exemplo hoje para a gente de defesa civil na cidade de Francisco Mourão. Eu vou corrigir o nome se não for esse. E eu vou te falar, Jaimilson, ela como uma gestora pública, eu nunca tinha visto uma pessoa com tanta capacidade. Então eu quero mandar um abraço para ela, que hoje Francisco Mourão. São Paulo. Fiquei tão feliz de saber, opa, tem jeito. Gente, tá me visitando aqui no estúdio aqui duas figuras aqui que eu quero registrar aqui a presença. Minha amiga Bruna e minha amiga Janaína. Ei, meninas! Eita. Sucesso pra vocês, aqui, viu? Amo essas meninas, amo mesmo. Some não, viu? Tamo aqui. Abraço, viu? Então, isso você fala tá no sangue, realmente, né? Tá no sangue, a gente sente. E aí, tem uma curiosidade que eu quero saber, gente, que você teve lá em Brumadinho. Para quem não lembra, Brumadinho
eu acho que no ano de 2019, né? Foi 2019? Se não me engano, 2019, no comecinho do ano, teve o desastre lá da represa, né? Que desabou lá em cima da cidade de Brumadinho e foi uma tragédia que comoveu o Brasil e o mundo, né? E a gente que vê pela televisão é uma coisa, né, minha amiga? Eu pergunto, você teve lá? Eu tive lá e em outros desastres também. E por vezes eu não fui nos desastres somente de forma orgânica, ou seja, enviada por algum órgão. Eu ia também como voluntária, porque sou apaixonada. Sim, sim. Então não é sobre só ir de forma orgânica, né, contratado, não. É também pela paixão. Sim. E quando você vai num desastre desse, eu vou voltar a dizer, poxa, por que não foi feita uma prevenção? Poxa, fulano aqui, essas vidas foram perdidas. Como? Por quê? Para quê? Se poderiam ter sido minimizadas. Se eu posso, talvez não evitar algumas perdas materiais. Sim. Mas perdas de vida. Porque quando eu tenho uma vida, eu vou recuperar. Mesmo com muita dor da perda material, que também são vários anos construindo alguma coisa. São histórias, né? E como você perguntou, quando você está em loco, quando você está ali no desastre, você vê o sofrimento das pessoas, você vê aquela dor. Tanto em Minas, como também eu tive em Ilhota em 2008, lá no sul, mais de 200 corpos enterrados. Meu Deus! Soterrados. Mais de 5.000 animais. Então você vê tantas vidas humanas, tantas vidas, né, animais também, perdidas por falta de um trabalho sério de investimentos, né, e de prevenção. Porque o Brasil precisa vir a ter, pensar e entender que a gente precisa vir a ter uma cultura de prevenção. A gente tem isso em outros países porque o Brasil é engraçado, né? Me perdoe até o sorriso, mas como a gente não tem grandes desastres, ou não tinha, a gente não tem essa cultura. Sim. Então a gente precisa ter para desenvolver. Os países na Europa têm, os Estados Unidos têm. As pessoas levam a sério uma chamada do governo, um treinamento, a prevenção. Aqui no Brasil, não, filho, vai acontecer nada, não. Vai dar nada. Vai dar nada, não, sai que não. Sai, não vou sair. Você vai perder a vida, o seu ente vai perder a vida. Então falta a cultura de prevenção, que vai ter que começar por onde? Pelo poder público. Vai ter que investir, não tem como. Tem que gastar, coisa, né? Mas falando dos desastres, para terminar esse tópico com você, ô Jaimilson, o que acontece quando você está lá? Eu aprendi muito. Eu conheci um senhor que perdeu 14 pessoas de uma família. Meu Deus! De uma vez. E ele chegou, o tenente, ele chegou e falou assim, fulano, eu preciso de resgatar meu corpo. Aí eu, bom dia, que eu não sei do caso. Sim. Bom dia. Bom dia para quem, senhora? Meu Deus. Como é que eu vou dar bom dia para a senhora? Então, não é que ele está sendo grosso. Sim, sim. Por que eu vou falar bom dia? Realidade, né? Então, quando você fala estar presente, estar em loco, é exatamente isso. É diferente. É viver na pele a perda, é sair do ar-condicionado, é sujar o sapato. Deu para entender agora o que significa literalmente sujar o sapato, né? E lá sujou bastante, né? Porque lá tinha bastante lama, né? Muita lama, muita... E sem contar que não atingiu só a cidade, A cidade, né? O rio correu e sujou, faltou água por todas as cidades, né? Então foi enviado... O Brasil, uma coisa que o brasileiro tem muito isso, ele é muito solidário. Imediatamente, mesmo o pouco que ele tem, se ele tinha 2 garrafas de água, uma ele ia doar para aquela comunidade que está precisando, como foi agora no Rio Grande do Sul, Teresópolis, muitos desastres pelo Nordeste, o Sul, até pela questão climática, né, está sempre bem repetindo, né, os desastres. Sim. Então o brasileiro é muito solidário. Então quando você está lá é que você vai entender também todas essas etapas. Sim. De que primeiro está lá para ver a dor. E, na minha opinião, todo governante tinha que estar lá. Para sentir na pele. Para sentir na pele. E a gente agregar aí uma cultura de prevenção
Desde criancinha, bradou, ouviu o sinal, bradou a sirene. A sirene. As criancinhas serem treinadas para isso, saber, ter uma percepção de risco. O brasileiro é aquele jeito nosso, né? Não vai dar nada, não, filho, tá tudo bem. Alguns assim, não vai dar nada, se der é pouca coisa, aí já viu, né? Mas, bom, essa deve ser uma experiência, mas me mata a curiosidade, você que viu lá, essa tragédia, hoje, depois de algum tempo passado, não sei se alguém foi punido, mas aquilo ali podia realmente ter sido evitado ou não? Era uma tragédia anunciada? Pode. Tudo passa por uma questão de manutenção. Manutenção. Tudo passa. Toda construção civil, aí uma barragem é nada mais do que uma construção civil onde você tem um volume grande de água. Sim, sim. E então, falta-se manutenção. Manutenção. Ou, começa a monitorar, tá para acontecer alguma coisa com a barragem, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho uma barragem perto de uma comunidade e eu não tenho uma comunidade treinada? Ou seja, me desculpa, isso foi criminoso. Eu digo isso, inclusive quero falar de Valparaíso. Valparaíso, nós temos uma situação bem crítica. Temos aqui uma cratera que está ali a alguns metros da BR. E situações tais que a gente não sabe o que está acontecendo. Eu sei que cada dia o buraco está aumentando e não se pode fazer nada, questão jurídica que estão mexendo, mas eu me remeto a Brumadinho e a divisa do Maranhão com o Tocantins, que uma ponte caiu lá, depois de 4 anos sendo laudada, avisada, ninguém tomou providência, esperou-se a ponte cair, vidas se perderem, para agora estão fazendo outra ponte lá. Então, infelizmente, a gente precisa dizer aos governantes, inclusive ao chefe do Poder Executivo, que essa área é imprescindível, toda a prefeitura tinha que ter e não tem, concorda? Não tem. E por que não tem? Eu passo pela percepção de que nós precisamos de gestores que tenham conhecimento das políticas públicas. Nós precisamos desses gestores. Precisa. E aí, se você, como todo cidadão, e no nosso processo democrático, nossa Constituição permite isso, que eu me candidate para qualquer cargo. Tem alguns itens ali que tem que cumprir, governador, presidente, senador, 35 anos, alguns itens, né? Sim. O restante, qualquer idade, acima de 18 anos. Só que, eu até comentei isso hoje à tarde numa reunião que eu estive, poderia ter uma preparação para os nossos gestores. Não só, e aí vai Tinha sim, que ter. Não é só um congresso, como eu tive esses dias, e vi congresso para prefeitos e tal. Precisa ter treinamento de fato. Precisa ter investimento de fato, porque aí é responsabilidade do gestor realizar políticas públicas. Eu não estou inventando a roda. E quando a gente tem um gestor que faz, imagina o legado que ele deixa. Ele guarda vidas. Verdade. O desastre natural, até pelas condições climáticas que estamos vivendo, tudo que está no mundo e que realmente a gente percebe que há mudanças. Sim, muitas, né? Concorda que há mudanças. Talvez eu não vou evitar alguns desastres naturais, mas eu vou minimizar. Eu vou mitigar os efeitos, principalmente nas vidas. Pensem nisso. Infelizmente, é a realidade. Minha amiga, eu sei que Brumadinho foi uma experiência, tem várias experiências, e para fechar essa parte, só lembrando, eu quero deixar aqui o desafio, senhores prefeitos de Valparaíso e região aqui do entorno. Se você não tem a Defesa Civil na sua administração, na sua gestão, procura instalar a Defesa Civil. Eu quero deixar aqui o desafio para as nossas autoridades e também deixar aqui o currículo da minha amiga disponível para que você, gestor, secretário, vereador, né, busque aí um projeto para implantar a Defesa Civil na sua cidade. E eu quero também deixar aqui meu alerta, né? Eu espero que no próximo programa que você venha, a gente tenha boas notícias de Valparaíso, porque eu vejo que aquela cratera está aumentando. E aí eu não vejo
ações, atitudes, não vejo nada, né? Eu espero que não aconteça aqui o que aconteceu lá na divisa com Tocantins e o Maranhão. É isso. Sim, eu me ponho à disposição, eu sou especialista na área, tenho um instituto para ajudar as prefeituras que queiram contar com a nossa consultoria, com a nossa assessoria. Estamos à disposição, mas principalmente para ajudar as cidades. Esse é o grande legado. Podia estar em casa fazendo muita coisa, mas vou deixar uma frase aqui que eu até acho interessante antes de algumas situações do final. Eu não consigo ficar no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Preciso fazer alguma coisa e usar os meus conhecimentos, tudo que tive, tudo que Deus me deu em prol. 1%zinho que Deus me deu, se eu puder agregar, ajudar. Então, senhores prefeitos, estou sim à disposição. Só contatar, Coronel Solange. Gente, você sabe que o tempo não para, né? O tempo não para. Sério? Eu ainda tenho que fazer aqui o ping-pong também. E eu penso que eu tô sentindo cheiro de pizza, né? Eita. Porque eu acho que tem aqui duas patrocinadoras aí que acho que elas quiseram pagar a pizza, né? Então, ó, Janaína e Bruna, vai ter pizza, então eu sei que a patrocínio já tá aí. Então já vamos preparar aqui. Já deu até sede aqui, ó. Já deu até sede aqui, ó. Antes, ó. Então, já que vai ter a pizza patrocínio da Bruna e da Janaína, né? Já nós vamos terminar essa entrevista e vamos colocar no YouTube, tá, gente? E eu vou trazer ela aqui de novo, que uma só não vai dar, não. Mas na próxima vez a gente conversa mais. Mas eu não posso deixar de fazer o ping-pong, né? Que é o momento que a gente conhece um pouquinho mais da nossa convidada. E ela é militar da reserva, né? Reserva, gente, é o nome que se dá para quem já aposentou, né? Que eu não sei qual é essa cara aqui de menina de 20 anos, a mulher já tá aposentada. Uma idosa, gente, sou idosa. Né? Não consigo entender, mas tudo bem, ela vai passar a receita para nós, né? Me diz uma coisa, Coronel Solange Ribeiro. Primeira pergunta do ping-pong, quero saber, né? Aqui o povo quer saber nas perguntas mesmo, né? Vamos lá. Você recebeu um convite, vai visitar uma família, um amigo, e lá tem uma janta, um almoço, não sei. Qual o seu prato preferido? Sem pensar duas vezes, feijoada. Sério? Feijoada? Eu pretendo dar... porque assim, eu gosto muito disso, eu gosto de estar mais solta. Então eu sou apaixonada por feijoada. É sério? Aliás, tia Elza, obrigada. Minha tia Elza trabalha comigo há 22 anos, meu amor, minha paixão. Quando eu falo assim, tia Elza, eu tô com vontade de comer, ela, compra, Sossol, feijoada. Eu recomendo. Tia Elza, eu também, viu? Me inclui nessa daí, viu, tia Elza? Eu também. Aliás, você quer contratar? Vou fazer o mexan, pode? Tia Elza faz sem igual. Sério? Desafio. Pronto. Próxima feijoada, meu aniversário, vou fazer uma feijoada, vou chamar a tia Elza. Combinado? Mas me chama para lá também conhecer, que eu quero também tirar dúvida primeiro. Prato preferido, feijoada. Faz também ou só come? Faço também. Eu tenho minhas prendas. Eu sou masterchef. Eu não como, meu prato não é bagunçado. O pessoal até fala, isso aqui não pode ser bagunçado. Eu ponho um ajeitadinho e faço comida, faço risoto. Eu sou prendada, gente. Vou falar pra vocês. Então é o seguinte, o próximo programa vai ser lá, ao vivo, com a gente comendo a feijoada e batendo papo. Aguardem. Coronel, um livro que você leu, gostou e pode deixar aqui a dica de leitura pra gente. Eu gosto muito do Príncipe e a Política de Platão. Eu sou meio diferente, né, gente? Rapaz. Modam a minha vida. Eu tive que lutar muito para chegar onde eu cheguei. Então, são coisas que me impulsionam, alguns livros. Claro, eu sou cristã, sim. Gosto de ler a Bíblia, mas esses livros me impulsionam. Sim, eu não consigo dizer só um livro, mas A Arte da Guerra também. Sabe por quê, Jailson? Com 8 anos eu ouvi assim, você não vai dar em nada, neguinha, não vai dar em nada, e ia ser mimimi. Então... tive que ser forjada. E eu mesmo dizia, eu vou chegar. Então, chegou. Assim como eu gosto dessa coisa mais forte, de lutar, sim. Esses livros me inspiram. Anota aí, gente. Anota e confere, tá bom? Um filme que você assistiu, gostou e assistiria de novo.
2001, Odisseia do Espaço. Oh. Olha como é que eu sou diferente. Cara, que sensacional. Pouca gente conhece, viu? Pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Boa. Mas procura, saia da bolha e assista esse filme. E o Gladiador. Gladiador, sensacional. Muito bom. Quando ele fala que o que você faz aqui é para deixar e ecoar na eternidade. Forte. Mas eu vou falar de um bonitinho também, gente. Tem mais um. Eu sou menina também. Moana. Ah, não, sério? Ah, gente, essa é boa. Vai ficar parecendo que eu tô com essa militar. Não, gente, Moana. Sensacional. Eu assisti o filme, muito bom. Tá vendo? Aqui o programa é palavra franca. A gente fala gente, mesmo, não tem negócio. Franca, né, gente? Se eu for só muito assim, né? Uma música. Que essa é a música que é a cara da nossa convidada. Uma música. Gente, eu era cover do Michael Jackson. Mentira! Sério? 13, 14 anos de botar a luva e dançar o Michael Jackson. Fazia um walk também? Também. Ah, não, cara! Eu vou ter que ver no próximo programa. Eu quero ver ela fazendo isso ao vivo e a cores. Então, qualquer música do Michael Jackson que você colocar é a minha inspiração. Qualquer música mesmo do Michael Jackson. E eu gosto muito da música do Titãs. Titãs, cara? Olha, A mulher é cultura, viu? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, olha, cara, deve ficar que maluco show, hein? ou morrer na solidão. Arrepiei aqui, viu, gente? E agora eu vou surpreender vocês. Ludmilla Feller, Sonho de Deus. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Sou eclética, hein, gente? É meio difícil me entender, hein? Gente, arrepiei aqui, viu? Não é todo dia, porque eu já tô acostumado com essa bancada. E, sinceramente, não é todo dia que a gente vê um negócio desse aqui, não, viu, gente? Não é todo dia, não. E eu sou sincero pra você. Não é palavra franca? É palavra franca. Não é eu falar o que eu gosto? Não, show. A mulher, eu tenho que trazer de novo, não tem jeito, tem que trazer de novo. E uma frase, que essa frase é o seu carro-chefe em qualquer conversa, diálogo, reunião, pra começar, pra terminar, pra fechar. A frase por Coronel Solange. Nunca desista dos seus sonhos. E se duvidarem de você, vai lá e tente de novo. Tente. Você só vai ser derrotado se desistir. Senão, você vai conseguir. Cara, mãe é filósofa, né? Coronel Solange. Gente, essa é a nossa Coronel Solange, amiga, competente, militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal Reformada, da primeira turma do Brasil. E hoje aqui no programa Palavra Franca. Eu não vou me furtar a oportunidade. E agora quero te agradecer pela sua vinda aqui no programa. Tia Elza, já agenda aí, porque quando eu for lá, aí nós vamos fazer o programa é lá na casa dela ou na casa da tia, não sei. E vai ter a feijoada e a entrevista ao vivo, tá bom? Minha amiga, obrigado, sucesso. Obrigada a Deus você. te abençoe. Obrigada pela oportunidade. Eu não poderia sair daqui sem deixar de dizer da admiração que eu tenho por você. Muito obrigada, meu amigo. E desejo sucesso. E hoje eu vou fazer uma coisa que poucas vezes eu faço no programa. Eu vou me despedir, mas eu quero que você mande uma mensagem para as nossas convidadas, internautas, seguidores do programa Palavra Franca. Gente, semana que vem tem mais, mas eu deixo com vocês minha amiga Coronel Solange para o boa noite dela. É contigo, Solange. Tchau, pessoal! Olha como ele me deixou. Pessoal, boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa, estar nessa cidade maravilhosa que é o Valparaíso. Um abraço para você. Eu vou deixar uma mensagem para você, Valparaíso. Honre. Que cidade linda que tem. Que povo batalhador. Sempre passei por aqui e não achei que ia me apaixonar tanto pelo Valparaíso. Deus abençoe. Deus abençoe o Brasil. E meninas que estão ouvindo, eu fui uma menina que ninguém esperava alguma coisa. Mas a minha mãe esperou e eu acreditei. Então, nunca desista. Lute, tenha honra e não deixe ninguém tirar os seus sonhos, a sua essência. Um abraço, Coronel Solange. É isso.